Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Sua mãe Rebeca, assim como sua avó Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. Seu esposo Isaque intercedeu a Deus e ele permitiu que Rebeca gerasse Jacó e Esaú. As crianças brigavam entre si no ventre da mãe, e quando ela consultou a Deus, o Senhor lhe respondeu: Duas nações trazes no ventre, desde tuas entranhas. Dois povos se dividirão, e um será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais novo. O primeiro a nascer foi Esaú. Ele era ruivo e coberto de pelos, e por isso foi chamado Esaú. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Por isso recebeu esse nome Jacó, que em hebraico significa aquele que agarrava. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus a Abraão foi renovada. Os dois irmãos cresceram e Esaú se transformou em um homem muito habilidoso com a caça. Isaque amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Jacó era mais caseiro e tranquilo. Embora Jacó fosse o mais novo, Deus o escolheu soberanamente. Certo dia, Jacó cozinhava um caldo quando Esaú voltava exausto do campo e disse a Jacó: Dá-me esse caldo, pois estou exausto. E Jacó respondeu: Vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Esaú jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó em troca de comida. Com o passar do tempo, Isaque já estava velho e quase cego. Ele chamou Esaú e lhe pediu para preparar um ensopado de carne e ir ao seu encontro para que Isaque lhe abençoasse antes de morrer. Quando Rebeca ouviu o que Isaque disse a Esaú, procurou por Jacó e lhe pediu para que ele fosse caçar 2 cabritos que ela ia preparar conforme o gosto de seu marido, e pediu que Jacó vestisse as roupas do seu irmão e com as peles dos cabritos cobrisse os braços, as mãos e a pele do pescoço. E assim enganaram Isaque para que ele desse a bênção a Jacó. Quando Esaú retornou e descobriu o que havia acontecido, ficou cheio de amargura e planejava matar seu irmão após a morte de seu pai. Assim que Rebeca descobriu os planos de Esaú, mandou Jacó para as terras de Harã viver com seu tio Labão, até que a fúria de Esaú passasse. Jacó partiu a caminho de Harã e no caminho encontrou Raquel, filha de seu tio Labão. Ele se apaixonou por ela e fez um acordo com seu tio, para que em 7 anos de trabalho pudesse tomar Raquel por esposa. Passados 7 anos, o casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó e sua filha mais velha, Lia, quem acabou se casando com ele. Então Jacó fez um novo acordo e, após mais 7 anos de trabalho, finalmente se casou com sua amada Raquel. Embora Lia fosse a esposa desprezada, foi ela quem deu a Jacó a maior parte de seus filhos. Raquel era estéril e sofria por não ser mãe. Então entregou sua serva Bila a Jacó para que ele tivesse filhos. Assim nasceu Dan e Neftali. Nesse tempo, Lia já tinha parado de gerar filhos. Então ofereceu sua serva Zilpa para que tivesse mais filhos. E assim nasceram Gade e Aser. Depois disso, Lia novamente engravidou, e os filhos que ela teve com Jacó foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Depois de muita oração, finalmente Raquel conseguiu engravidar e deu à luz a José. Mas Jacó resolveu voltar para a terra de seus pais, em Canaã. Nesse tempo, Raquel acabou engravidando mais uma vez, e no período ela teve um parto muito difícil, e não sobreviveu quando deu à luz a Benjamim. Os filhos de Jacó deram origem às 12 tribos que constituíram a nação de Israel. José era o filho preferido de Jacó, pois era filho de sua amada Raquel. José ganhou uma túnica especial de seu pai, que demonstrava sua predileção.
Os irmãos de José tinham inveja dele e tudo ficou pior quando ele lhe contou sobre os sonhos que tinha, onde a família se curvava diante dele. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Motivados pelo ciúme, seus irmãos planejaram matar José, mas Rúben os impediu. Então, eles o jogaram em uma cova e, ao passar uma caravana, tiveram a ideia de vendê-lo. Quando essa caravana chegou ao Egito, José foi vendido a um oficial do faraó chamado Potifar. Seus irmãos sujaram sua túnica de sangue de animal e falaram a seu pai Jacó que José havia morrido. Isso lhe causou grande desgosto e sofrimento. Lá no Egito, José começou a prosperar na casa de Potifar e despertou o interesse de sua esposa, que tentou seduzi-lo. Como José era temente a Deus, a rejeitou. Por isso, ela fez a cabeça de seu marido, que acabou mandando José para a prisão. Mesmo num lugar hostil como a prisão, José era abençoado por Deus e logo ocupava uma posição de destaque entre os presos. Na prisão, ele conheceu dois funcionários do faraó e lhe interpretou os sonhos. Passou-se um tempo e o faraó vinha sendo atormentado por repetidos sonhos e ninguém conseguia interpretar, até que levaram José até ele. José conseguiu traduzir os sonhos do faraó, que correspondia a um período de 14 anos, sendo 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome em toda a terra. Diante de tanta sabedoria, o faraó nomeou José como governador, tornando ele o segundo homem mais poderoso do Egito. Iniciaram-se os 7 anos de fartura e, com muita sabedoria, José administrou todos os recursos das terras do faraó. Quando se iniciou os 7 anos de fome, todas as nações procuravam o Egito para comprar comida. Foi assim que José reencontrou seus irmãos. Depois de testá-los para saber se haviam mudado, e como percebeu o quanto estavam arrependidos, José se revelou perdoando seus irmãos por todo o sofrimento que lhe causaram, pois ele entendeu que tudo o que ele passou fazia parte do plano de Deus, para que ele conseguisse ajudar sua família nesse período tão difícil. O faraó mandou buscar Jacó e toda a parentela de José em Canaã, e assim Jacó pôde morrer ao lado de seu filho tão amado.